Só para vocês terem noção, saberem que existe, tá? Eu vou fazer algumas observações, mas eu não vou me aprofundar nisso, tá bom? Existem algumas formas diferentes de se escrever a equação da reta. Oh, Jesus. Quais formas são essas? Vocês têm aqui alguns tipos. A primeira que a gente já viu é a equação reduzida que tem esse formato aqui, né? Que a gente já conhece. Que é y igual a x mais b. Aí você tem a equação geral da reta que tem esse formato aqui, ax mais by mais c igual a zero, certo? E você tem outras que não são tão famosinhas, mas que também têm a sua relevância, tá? No cenário internacional de futebol, beleza? No clube Geometria Analítica Futebol Clube. Vocês têm aqui a equação segmentária da reta Vou colocar só a equação segmentária, mas vocês sabem que é da reta, tá? Ela tem esse formato aqui, ó. X sobre P mais Y sobre Q igual, certo? Ela tem esse formatozinho fofinho aqui, beleza? Aí tem a forma paramétrica, que na verdade é uma equação reduzida, só que com outras variáveis. Como assim? Vou escrever aqui. Que é a equação paramétrica você escreve, por exemplo, o x é em função de uma outra variável que a gente chama de t e o y também, tá? Eu acredito que não vai dar tempo da gente entrar na equação paramétrica, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um dia um exercício disso, se der tempo, né? Mas não sei se vai dar, beleza? Então são esses aqui os principais tipos de equações que existem. Mas a gente vai focar muito em quais equações? Obviamente na equação reduzida e também na equação geral da reta. É o que a gente vai focar, certo? Eventualmente, se tiver algum exercício que peça, equação segmentária, equação paramétrica, eu faço ele com vocês, tá bom? Então, vamos continuar. Só um minutinho. Agora a gente vai estudar um pouco de forma mais profunda os elementos que envolvem a equação reduzida da reta, né? Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Então a gente vai analisar um pouco o coeficiente angular da reta.
que na verdade é algo que vocês já conhecem, tá? Esse coeficiente angular, alguns livros chamam de M, alguns livros chamam de A, de B. Eu vou seguir a orientação do meu livrinho fofinho aqui. Então, o coeficiente angular da reta nós vamos chamar de M. Ah, professor, mas onde que ele está na equação? Lembre-se que a equação reduzida é a equação padrão para você analisar coeficiente angular, coeficiente linear, inclinação da reta e essas coisas, tá? Ou seja, então, olhando para o coeficiente, olhando para a equação reduzida, deixa eu ver que ele chama y igual a mx, deixa eu ver como que ele chama, na verdade ele não coloca uma letra específica coeficiente linear, né? Deixa eu ver se ele coloca aqui, só para eu seguir a mesma coisa do livro. Não coloca, então a gente vai chamar de P, tá? Lembrando que o M ele faz o papel do A, que a gente viu na aula passada, e o P faz o papel do B, beleza? Ou seja, então olhando para cá, quem que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o próprio M. Certo? Esse aqui é o coeficiente angular. E esse menino aqui, mais conhecido como P, ou termo independente de x, independente porque ele não multiplica x, é o coeficiente linear, certo? Professor, o que é coeficiente angular? Como que eu enxergo isso no gráfico? Então, graficamente, quem que ele é? Como que eu calculo esse coeficiente angular? Não. Gente, não liguem, tá, para minha reta torta, tá bom? Meu app e minha mão não ajudou muito. Até que ficou bonitinho. Eixo Y, eixo X, certo? Eu vou fazer aqui só um exemplo, tá? Só para a gente identificar quem é quem. Esse aqui é o exemplo de uma reta que é crescente, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que é o M? O M é exatamente a inclinação, o M é exatamente tangente da inclinação dessa reta. Por exemplo, essa reta, ela tem um ângulo alfa de inclinação em relação ao eixo x. Lembrando que a inclinação, gente, isso aqui é importante. A inclinação é sempre no sentido anti-horário, tá? Então, sempre nesse sentido aqui, beleza? No sentido anti-horário, tendo por base o eixo x, tá? Como que eu calculo esse M, professor? Você tem duas formas de calcular esse M. E, obviamente, todas elas partem do seguinte princípio. Deixa eu ver se eu consigo completar o desenho agora. Porque eu fiz ele um pouco grande aqui. Completar o desenho aqui, ó. Fica reto, filho. Fica retinho, não ficou reto. Ô, diacho. Vai ficar assim mesmo. Então vamos supor que aqui a gente tem, igual quando a gente começou a estudar geometria analítica lá atrás. Esse ponto aqui eu vou chamar de x1. Esse ponto aqui eu vou chamar de x2, tá? Aqui é o ponto zero, não tem problema. Eu vou chamar de y1, que a gente sabe que é o ponto zero. Não vou fazer mais bonitinho, vai. Porque vou fazer o triângulo direto, vai ficar mais fácil.
Aí. Y e X, certo? Então vamos fazer aqui, fazer de amarelo. Eu acho que isso é amarelo, não sei vocês, mas eu acho que é amarelo. Não, fazer de azul, vai um pouquinho mais forte. Fazer mais ou menos aqui assim. Colocar a mesma medida, senão fica um pouco fora, né? Esse aqui é o x1, x2, y1, y2. E a gente faz a reta aqui. Nossa, não era pra fazer nada disso. Nossa, fechou. Deleta. Eu vou ligar aqui os pontos. X1 com Y1, beleza? X2 com Y2. Aí. Aí você liga aqui. O duro é que se eu fizer errado para apagar ficar ruim depois. Então tem que ser quase que perfeito isso aqui. Ficou mais ou menos assim. Aí só para fechar aqui, ó. Fecha aqui. Fecha aqui, beleza. Aí essa é a nossa reta que a gente vai analisar, certo? O ângulo de inclinação dela com o eixo X é esse aqui. Vou chamar ele de θ. Ah, professor, mas esse θ, por que ele está no eixo X? Esse θ aqui, ó. Gente, não tem problema, porque eu sei que esse segmento de reta aqui, ó, ele é paralelo a esse aqui, tá? Porque os dois são horizontais. Beleza, eu fiz aqui em cima só para enxergar melhor o desenvolvimento da demonstração de explicação. Mas é a mesma, é o mesmo ângulo que esse aqui, tá? É a mesma inclinação, tá vendo? É a mesma inclinação. Então não tem nenhum problema fazer aqui, tá? Não tem nenhum problema. Tá, mas como que eu calculo esse M, professor? Como que eu vou achar esse M se M der, por exemplo, 2 pontos? Se ele te der 2 pontos, então esse aqui é o ponto A, x1, y1. E esse aqui é o ponto B, x2, y2, tá? Ele te deu 2 pontos e quer que você calcule o coeficiente angular. Então, basicamente, a demonstração que a gente fez lá da distância entre 2 pontos no plano. Você vai fazer exatamente o quê? Como que você vai calcular? Lembrando que o M... O M é tangente de alfa. Tangente de alfa não, de θ, né? Estou usando θ. O M é a própria tangente de θ, certo? Ou seja, o que é tangente de θ? É o cateto oposto pelo cateto adjacente, certo? Aí você olha para esse triângulo aqui. Quem que é o cateto oposto ao ângulo θ, que é esse aqui? É esse lado aqui, não é? Esse lado aqui. Esse lado aqui é o y2 menos o y1, porque tem que ser o tamanho desse segmento aqui. Portanto, aqui vai ser
y2 que é o maior menos y1 que é o menor. Então você vem e escreve aqui y2 menos y1. E sobre o cateto adjacente. Cateto adjacente é o que está colado no ângulo. Ó, o ângulo está aqui, não está? É quem está colado aqui. Então, quem que é o maior? O maior é o x2, o menor é o x1. Portanto, esse segmento é a subtração do maior para o menor. Então, esse segmento aqui é x2 menos x1. Beleza? Portanto, o coeficiente angular é simplesmente a aplicação da tangente do ângulo. Então, aqui vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Ou simplesmente, acredito que vocês já viram isso em física. Lembra em física? Quando você tinha, por exemplo, o ΔD é a distância final menos a distância inicial, lá em física. Certo? Isso lá em física. Gente, acabou a aula para encerrar. Então aqui é a mesma coisa. O y final, quem que é? O y final é o y2. O y inicial é o y1, portanto aqui vai ser ΔY. E aqui vai ser ΔX pelo mesmo motivo. Tá bom? Ô, gente, eu sei que parece um pouco confuso essa demonstração, mas na próxima aula, que é a quinta aula, eu faço exercício com vocês. Tá bom? Aí a gente vai entender melhor. Mas tenha em mente o seguinte. O coeficiente angular, que é o número que multiplica x, ele é a tangente de alfa, certo? Que é o número relativo ao ângulo aqui de inclinação, tá? Que é o valor absoluto relativo ao ângulo de inclinação. E para eu calcular esse valor absoluto, eu preciso da tangente. Beleza? Que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza, galerinha? Eu vou parar de gravar a aula aqui.